ficou, cara, uma ocupação sem ganhar diária, sem ganhar nada, pessoal jogado, dormindo no chão, é, 24 por 24, 24, 24 não, ficou morando lá, sem ir embora, entendeu? Não tinha água, não tinha banheiro, não tinha coisa nenhuma. Eu quero ver quem é que fica no terreno desse jeito. Eu não conheço, entendeu? Só as Forças Armadas mesmo, para ficar assim. Então, até criar uma estrutura ali levou alguns meses, mas a verdade é o seguinte, é que o Exército ficou ocupando por 19 meses, tá? É, a nona brigada, ela tinha sido negligenciada, ou seja, tinha saído do Rio de Janeiro a quinta brigada de cavalaria blindada, que ficava ali em Realengo, né? Saiu o primeiro RCC que ficava na Vila Militar, saiu um monte de tropa, ficou só a brigada paraquedista e a nona brigada, né? E a nona brigada, ela tava sem equipamento. Então, por exemplo, o Regimento Sampaio mesmo, eu tava chegando lá, ele tinha 26 fuzis sob cautela, é, pô, de outra unidade, porque os fuzis do quartel estavam velhos, não atiravam. Então, assim, o Exército, na minha opinião, negligenciou, E né? foi com esse recurso material que vocês ficaram Não, 19 meses lá? não. Então o que que aconteceu? Enquanto a gente passou, cara, foi uma coisa assim muito complicada, porque a nona brigada, quando viram ali que, pô, a brigada paraquedista, ela ficou lá, cara, no limite da capacidade dela, né? E aí a nona brigada recebeu a missão de substituir. Só que é o seguinte, tinha que preparar a tropa para aquele tipo de missão, tá? E tinha que receber o material. Então, você fazer e receber material para um batalhão é complicado. Você receber um material para uma brigada é mais complicado ainda. Você ter um material de pronto emprego para entregar é difícil. Então, você de repente o pessoal teve que equipar a toque de caixa uma brigada inteira, ou seja, teve cada quartel recebeu 700 fuzis, não sei quantas viaturas, não sei quantos coletes. Então, assim, tem um negócio chamado TREM, né, Termo de Exame e Recebimento de Material, que tem que ser feita uma comissão para conferir cada coisa, você está entendendo? Só que estava naquela época do ano em que quem foi transferido já foi embora, quem está chegando não chegou ainda porque está em trânsito. O pessoal que estava lá era super reduzido. Esse pessoal teve que receber material, teve que ministrar instrução para preparar o pessoal para aquele tipo de missão específica e foi extremamente desgastante, entendeu? Foi assim, um troço assim super complicado. Aí depois você vai operar num terreno extremamente ácido, né? Uma população com medo de interagir com o exército, com medo bom, a gente interage aqui, apoia vocês, mas depois vocês vão embora, a gente vai ficar sendo justiçado aqui pelos vagabundos que vão ficar aqui, né? É uma população que tem medo de denunciar, porque o que que ocorre? Os vagabundos que fugiram eram aqueles que estavam fichados pela polícia, que estavam listados, entendeu? Mas ficou um monte de vagabundinho lá que não era fichado, né? E que transitava E tava livremente lá, por e esse você não pode vagabundo. fazer nada com o cara, e nem você sabe quem é o cara. Então, Sim. a sensação sua é o seguinte: você tá operando num terreno em que você não sabe quem é amigo, quem é inimigo, e você tá completamente exposto porque você tá uniformizado, entendeu? Então, aos poucos você vai começando a saber quem é vagabundo, quem não é, mas você também não tem amparo legal para fazer nada com o cara, né? Então, foi uma experiência em que era um gato e rato o tempo inteiro. O consumo interno da favela é gigante, tá? Ou seja, a gente conseguiu, digamos assim, reduzir bastante o negócio de venda de droga, porque, digamos, Playboy parou de lá, o fluxo, né, reduziu bastante, mas Tinha uma demanda interna. tinha uma demanda interna grande, né? E é impossível, por exemplo, o pessoal entender o Complexo Alemanha da Penha juntos, né?
a área que a gente ocupou, estimou-se, né, que tinha mais de 400 mil pessoas, entendeu? Então, tinha a área do Complexo Alemão ali, com, sei lá, 20 e poucas favelas, da Penha com É uma cidade mediana. pouco menos de 20 favelas. Entre os dois complexos, a Serra da Misericórdia, né? Lá em cima, onde faziam o micro-ondas, né? Onde dizem que o Tim Lopes foi cozido lá, né? Pelo Elias Maluco lá no micro-ondas, entendeu? Na Serra da Misericórdia. A gente já chegou até a encontrar uns vestígios lá de micro-ondas, arcada dentária, essas coisas assim, né? E ou seja, como é que era a força de pacificação? Força de pacificação era um general comandante, um esquadrão de cavalaria, né, com os urutus ali, que era a reserva, e duas forças-tarefa, valor batalhão, reforçando, né, reforçando não, ocupando cada complexo. Então, o complexo alemão ocupado por uma força-tarefa e o complexo da Penha por outra força-tarefa. Cada força-tarefa dessas, um coronel comandante e 4 companhias de fuzileiro, cada uma com 140 homens e mais uma companhia de apoio ali, de comando de serviço, né? E girando permanentemente. Então, assim, cada companhia recebia uma área e cada área tinha o tempo inteiro ali praticamente um pelotão ocupando. Ou seja, resumindo, cada complexo tinha permanentemente na rua 140 homens. Isso é um desgaste tremendo, porque o sistema de trabalho nosso era de o sujeito ficar com aquele colete balístico o tempo inteiro, com um fuzil, né? E cada turno de 6 horas. Ou seja, o sujeito ficava na rua 6 horas em pé no terreno, fazendo patrulhamento, andando em beco, viela, etc. Depois ele tinha 6 horas de descanso no alojamento. Depois ele tinha 6 horas que ele ficava em sobreaviso, ou seja, em condições de reforçar quem estava na rua. E depois ele tinha mais 6 horas na rua de novo. Então, ou seja, em 24 horas, ele trabalhava 12 horas, no mínimo, em pé na rua, com aquele colete, fuzil, com aquele equipamento pesadão, né? E às 6 horas que ele supostamente ele iria ficar em condições de sobreaviso, muitas vezes ele ia realmente para a rua reforçar, ou a gente fazia operação e o cara tinha que participar. Batia 18 horas. Então, mole, descansando 6. Então assim, diga 18 não, mas digamos que era muito normal o cara trabalhar 16 horas por dia, você entendeu? Então assim, extremamente desgastante. E o sistema era o seguinte, camarada ficava lá, a tropa do Rio ficava 6 dias na missão, sem ir pra casa, tá? 6 dias na missão. Depois ele tinha 2 dias de dispensa. Só que esses 2 dias de dispensa era o seguinte, ele saía de lá, ia pro quartel, entregava o armamento, descautelava tudo e ia pra casa dele. Só que, pô, ninguém mora longe. Então, o que acontecia? O cara, ele perdia meia jornada para chegar em casa e depois para voltar para lá, ele perdia mais meia jornada. Ou seja, dos 2 dias de folga, na verdade, ele só tinha um.